Você atravessa dezenas de umbrais todos os dias. Porta do quarto pela manhã, meio adormecida. Soleira do banheiro, mecanicamente. Saída de casa, apressada. Entrada no trabalho, automaticamente. Retorno ao lar, no piloto automático. Mas sente que algo escapa? Como se a cada passagem uma parte de você ficasse para trás ou vazasse por fendas invisíveis. Ao final do dia, você está exausta. Embora nada de extraordinário tenha acontecido, apenas viveu. Apenas atravessou portas. Sua casa deixou de ser fortaleza. Virou corredor de passagem. Um lugar onde energia circula caoticamente, sem direção, sem propósito. Você sente isso no corpo. Aquele peso inexplicável nos ombros ao cruzar a porta de entrada. Aquela fadiga que não vem do esforço físico, mas de algo mais profundo, mais sutil. É como se a casa não segurasse nada, nem você, nem sua força, nem sua paz. Você deixa entrar o alheio sem perceber e deixa sair o seu sem conseguir reter. Os umbrais se tornaram buracos, portais desativados, membranas rasgadas entre mundos. E ninguém te ensinou isso. Ninguém te disse que cada porta é um portal, que cada soleira é uma fronteira energética, que atravessar sem consciência é sangrar força vital, gota a gota. Mas existe algo que os mestres taoístas sempre souberam, que os sacerdotes egípcios guardavam como segredo, que as xamãs celtas praticavam em silêncio. Um conhecimento sobre umbrais que foi esquecido, sobre como transformar portas comuns em guardiões vivos, sobre como selar energeticamente sua casa, sobre como fazer da sua morada um templo, não uma peneira. Vou revelar agora. Liminar, do latim limen, soleira, umbral. É o espaço entre, nem dentro, nem fora, nem aqui, nem lá. Um portal suspenso entre realidades. Os antigos entendiam isso com cada fibra do ser. Para os sumérios, portais não eram apenas arquitetura. Eram fronteiras cósmicas separando reinos humanos de reinos divinos. Os celtas chamavam de lugares sutis, onde o véu entre dimensões se adelgaça, onde mundos se tocam. E os umbrais, naturalmente, criam esses espaços. Mas você vive como se a porta fosse apenas madeira e dobradiça. Como se atravessar fosse apenas movimento físico. Passo à frente, corpo cruza, pronto. Mecânico, vazio. E é aí que sua energia vaza. Porque o umbral não é matéria morta. É membrana viva, filtro entre estados de ser. Quando você atravessa inconsciente, a membrana não sabe o que fazer. Não retém, não filtra, não protege. Apenas deixa passar. Tudo, em ambas direções. Sua força vital escoa para fora. Energias alheias escorrem para dentro. Sem critério, sem soberania. Você não está apenas cansada. Você está vivendo numa casa onde os guardiões adormeceram, onde os portais perderam consciência, onde as membranas ficaram porosas demais. E sabe o que seu corpo já percebeu, mas sua mente ainda não nomeou? Você já entrou em casas onde sentiu vontade de sair correndo? Sem motivo aparente, apenas um desconforto visceral.
e já entrou em outras onde quis ficar, onde sentiu acolhimento, segurança, como se o espaço te abraçasse. Isso não é coincidência. Isso não é energia boa ou ruim flutuando no ar. São umbrais, funcionando ou não funcionando. Uma casa com portais ativos é uma fortaleza energética. Os umbrais sabem o que deixar entrar, sabem o que refletir de volta. Uma casa com portais dormindo é uma peneira. Tudo entra, tudo sai. Nada se acumula, nada se transforma. E é por isso que você está exausta, sem motivo aparente. É por isso que sua casa não parece sua. É por isso que dormir não restaura completamente. É por isso que voltar para casa não traz o alívio que deveria trazer. Os guardiões estão dormindo, mas posso te ensinar a despertá-los. Houve um tempo em que atravessar uma porta era um ato sagrado, não gesto mecânico, não movimento automático, mas ritual, passagem consciente entre estados. No Egito Antigo, sacerdotes criavam falsas portas nas tumbas, não como decoração, não como símbolo vazio, mas como umbrais funcionais. Portais onde espíritos dos mortos transitavam entre mundo dos vivos e mundo dos ancestrais. Nos templos, abrir as portas ao amanhecer era cerimônia solene. Simbolizava abrir os portões celestiais, permitir que o divino descesse. Fechar a noite era selar o sagrado, proteger o que havia sido ativado durante o dia. Eles sabiam. Porta é fronteira entre mundos. Na tradição taoísta, mestres penduravam talismãs nos umbrais, espadas feitas de moedas amarradas com fio vermelho. Não superstição, tecnologia energética. Porque entendiam que umbral é ponto de comando do Chi na casa. Controlar a porta é controlar o fluxo de força vital em todos os cômodos. Sua casa é organismo vivo. Energia circula como sangue. E os umbrais são válvulas. Válvula aberta descontroladamente, sistema colapsa. Válvula fechada conscientemente, energia se acumula, se transforma, nutre. Os romanos tinham uma deusa só para isso, Cardea, deusa dos umbrais e dobradiças. Ela governava fronteiras metafísicas, entre segurança e perigo, entre conhecido e desconhecido, entre lar e mundo. Romanos sabiam que cruzar uma soleira sem reverência era arriscar-se, porque você está pisando na linha entre realidades. E os celtas? Os celtas entendiam profundamente. Chamavam umbrais de lugares sutis, onde o véu entre este mundo e o outro mundo se adelgaça. Por isso, nunca pisavam na soleira. Sempre saltavam por cima, ou entravam com reverência, porque soleira não é chão comum, é fenda entre dimensões. Tudo isso foi esquecido. Modernidade trouxe portas de aço, trancas eletrônicas, sensores automáticos, mas perdeu a consciência. Porta virou barreira física, perdeu função metafísica. E você paga o preço. Todos pagamos. Mas o conhecimento não morreu, apenas adormeceu e pode ser despertado. Em você, na sua casa, nos seus umbrais. Não precisa virar sacerdotisa egípcia. Não precisa estudar taoísmo por décadas. Precisa apenas lembrar o que seu corpo já sabe,
o que sua linhagem ancestral carrega na memória celular. Que porta não é madeira, é portal. Que casa não é construção, é templo. Que você não é apenas moradora, é guardiã. E guardiã ativa seus portais, desperta seus umbrais, comanda suas fronteiras. Vou te mostrar como. Agora vou revelar algo que alquimistas sabiam há milênios. Sua casa não é apenas estrutura de tijolos e cimento. Sua casa é Atanor, a fornalha hermética onde a grande obra acontece. Atanor é o vaso alquímico selado, onde chumbo se transmuta em ouro, onde o ordinário se torna sagrado. Mas existe um segredo que poucos entendem. O Atanor precisa estar hermeticamente fechado, selado, sem vazamentos. Porque se o calor escapa, a transmutação para. E é exatamente isso que está acontecendo na sua casa. Seus umbrais estão deshermetizados, portas abertas descontroladamente, energia vazando por cada fresta. O fogo interno se apaga. A força vital, em vez de se concentrar e transmutar, evapora. Você permanece em Negredo, a fase da escuridão, da matéria bruta, do chumbo pesado, sem avançar para Albedo, sem chegar ao Rubedo, porque a fornalha está aberta, o vaso está rachado. Alquimicamente falando, fechar os umbrais não é superstição, é física energética. É lacrar o vaso para que a transformação possa ocorrer. É criar o recipiente sagrado onde sua essência se refina. Quando você sela conscientemente sua casa à noite, está fazendo o que os mestres alquímicos faziam nos laboratórios secretos. Está criando o ambiente hermético necessário para a transmutação. Seu corpo já sabe disso. Quando a casa está fechada corretamente, você dorme melhor. O sono é mais profundo. Sonhos são mais vívidos. Você acorda restaurada de verdade. Quando está aberta conscientemente pela manhã, você se sente receptiva, pronta, alinhada com o dia que chega. Isso não é placebo. Isso é alquimia prática. A diferença entre viver como chumbo ou como ouro está aqui. Na capacidade de selar seu Atanor pessoal, de transformar sua morada em templo hermético, onde nada se perde, onde tudo se transforma. E os umbrais são as portas dessa fornalha, os selos desse vaso sagrado. Ative-os, e a grande obra começa. A transmutação da sua força vital, de dispersa para concentrada, de fraca para poderosa, de chumbo para ouro. Agora, vamos aos 5 portais, as 5 práticas que despertam os guardiões. Começamos pelo primeiro. A primeira prática chama-se Despertar dos Guardiões do Umbral. Você fará isso toda manhã, antes da primeira saída, antes de cruzar o primeiro portal do dia. Fique de pé diante da porta principal da sua casa, ambos os pés no chão, joelhos levemente flexionados, coluna ereta. Coloque ambas as palmas das mãos nas laterais da moldura da porta, os batentes. Sinta a madeira ou concreto sob suas palmas. Feche os olhos. Respire fundo 3 vezes. Inspire pelo nariz
expire pela boca. Na terceira expiração, visualize fogo dourado subindo pelas suas mãos, como seiva luminosa percorrendo um tronco. Veja esse fogo preencher toda a moldura da porta, dos pés ao topo, dos lados ao centro. Então, mentalmente ou em voz baixa, pronuncie: eu desperto este guardião. Que este umbral reconheça o que é meu e filtre o que não serve. Retire as mãos lentamente, sentindo uma leve resistência energética, como se estivesse afastando as mãos de um ímã. Observe se suas palmas formigam ou aquecem. Esse é o sinal de que a transmissão aconteceu. Faça isso diariamente por 7 dias consecutivos. Depois, semanalmente para manutenção. O umbral acordará, começará a reter energia internamente e filtrará o que tenta entrar. Esse é o primeiro portal. Despertar o guardião não basta. Precisa saber selá-lo. A segunda prática chama-se selagem dos portais noturnos. Noite é tempo yin, tempo de recolher, de acumular, de restaurar. Mas se a casa vaza durante a noite, você não descansa de verdade. Seu campo energético sangra enquanto você dorme. Antes de dormir, caminhe pela casa. Visite cada porta, interna e externa. Feche cada uma lentamente, com presença. Não empurre, não bata. Feche como se estivesse selando algo sagrado. Ao fechar, coloque ambos os pés sobre a soleira. Plante-se ali. Expire profundamente com o som prolongado. Ah, como se estivesse soprando brasa. Esse som limpa e sela simultaneamente. Visualize um selo dourado descendo sobre a porta, como cortina de luz caindo do topo até o chão. Diga internamente: esta casa está selada. Minha energia permanece aqui, protegida. Preste atenção ao seu corpo após fechar a última porta. Se sentir relaxamento profundo. Se os ombros caírem naturalmente. Se a respiração desacelerar sem esforço. A selagem funcionou. Faça isso diariamente, sempre antes de dormir. Sua casa se tornará vaso hermético. Energia circulará internamente sem se dissipar. Sono melhorará. Sonhos ficarão mais vívidos. Você acordará verdadeiramente restaurada. Segundo portal selado. Vamos ao terceiro. Casa selada à noite. Mas como abri-la pela manhã sem perder a proteção? A terceira prática chama-se abertura dos portais matinais. Abrir a porta pela manhã não é apenas deixar o ar entrar. É definir o tom do dia. É programar o tipo de energia que pode cruzar seu umbral. Ao acordar, antes de abrir a primeira porta do dia, respire fundo 3 vezes. Fique diante da porta ainda fechada. Inspire profundamente pelo nariz. Sinta o ar encher seus pulmões completamente. Ao abrir a porta, eleve ambos os braços para o alto, postura de receptividade, como árvore abrindo galhos para o sol. Visualize luz solar entrando pela porta aberta, preenchendo a casa, limpando cada canto com claridade dourada. Então, em voz audível, pronuncie: eu abro este dia, que entre somente o que serve à minha força.
Sinta a diferença de temperatura ao ar entrar, ou a qualidade energética mudando. Seu corpo está calibrando o que é bem-vindo. Faça isso diariamente, ao abrir a primeira porta. O dia começará com intenção clara. Energia entrante será filtrada pela sua consciência. Você não receberá passivamente o dia. Você o convidará ativamente. Terceiro portal aberto. Mas energia também acumula sujeira. Vamos ao quarto portal. A quarta prática chama-se purificação salina dos umbrais. Mesmo umbrais despertados acumulam resíduos energéticos, como filtro que precisa ser limpo periodicamente. Sal é cristal de força terrestre. Absorve energias estagnadas como esponja absorve água. Sua respiração é fogo vivo. Queima resíduos energéticos como chama, purifica ouro. Escolha um dia da semana, idealmente na lua minguante, quando a natureza está liberando, soltando, descartando o que não serve. Tenha sal marinho ou sal grosso. Espalhe uma linha fina ao longo da soleira da porta principal. Deixe o sal ali durante uma noite inteira. Enquanto você dorme, ele absorverá tudo que o umbral acumulou. Pela manhã, antes de varrer o sal, ajoelhe-se diante dele. Expire lentamente sobre o sal. Respiração prolongada. Como se estivesse soprando tudo que o sal absorveu para longe de você. Varra o sal para fora de casa, mentalizando: agradeço por levar o que não é mais meu. Lave as mãos em água corrente, selando a limpeza. Se sentir tontura leve ao expirar, é normal. Indica a liberação energética profunda. Faça semanalmente, ou quando sentir a casa pesada, densa, carregada. O umbral se libertará de camadas alheias. Sensação de leveza ao entrar e sair retornará. Chegamos ao quinto e mais poderoso portal. A quinta prática chama-se programação do filtro liminar. Este é o portal dos mestres. Aqui você não apenas ativa ou limpa. Você programa. Você comanda. Você decreta. Fique de pé sobre a soleira da porta principal. Ambos os pés plantados. Joelhos levemente flexionados. Postura enraizada. Feche os olhos. Sinta o peso do corpo nos pés. Cada grama do seu ser pressionando a terra através das plantas dos pés. Visualize raízes saindo das suas solas, penetrando profundamente no solo, descendo camada após camada, até o centro ígneo da terra. Sinta-se ancorada, inamovível, como montanha antiga. Inspire profundamente. Ao expirar, pronuncie em voz firme, não alta, mas firme. Este umbral é filtro vivo. Passa o que nutre minha força. Reflete o que não serve. Eu sou guardiã deste portal. Repita essa declaração 3 vezes, cada vez com mais convicção, cada vez sentindo mais verdade nas palavras. Ao terminar, bata levemente 3 vezes com o pé direito na soleira, como selar um decreto, como carimbar um documento sagrado. Você pode sentir uma presença ao redor do umbral, como se algo estivesse de fato ali, atendendo ao seu chamado. Faça mensalmente para reforçar, ou sempre que sentir que energias não convidadas entraram. O umbral se tornará membrana inteligente. Pessoas que não ressoam com você sentirão desconforto sutil ao entrar. Você sentirá clareza sobre quem deve
ou não estar na sua casa. 5 portais abertos. Mas preciso te dizer algo crucial agora. Eu convivi com pessoas que sabiam disso, que receberam este conhecimento e escolheram ignorar. Eu as vi definhar. Não por doença, não por tragédia externa, mas por vazamento energético constante, por viver em casas peneira onde nada se acumulava. E sabe o que percebi observando essas vidas? Não era que elas não acreditavam. Não era que duvidavam da eficácia. Era que assumir responsabilidade para os próprios portais parecia difícil demais. Era mais fácil continuar inconsciente. Mais cômodo atravessar portas no piloto automático. Mais simples culpar circunstâncias externas pela exaustão. Agora você sabe. E sabe o que isso significa? Você não pode mais não saber. Pode fingir que não ouviu isso. Pode empurrar este conhecimento para o fundo da mente. Pode deixar este vídeo e voltar à vida como antes. Mas quando sentir aquele cansaço inexplicável, você saberá por quê. Quando a casa parecer vazia, mesmo cheia de coisas, você saberá por quê. Quando a energia vazar sem motivo aparente, você saberá por quê. A pergunta não é mais: isso funciona? A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai despertar os guardiões ou deixá-los dormindo? Vai selar sua casa ou mantê-la aberta aos 4 ventos? Vai assumir soberania sobre seus umbrais ou continuar sangrando força vital gota a gota? Ninguém está te forçando. Mas observe. Quanto de energia você gasta resistindo? Versus quanto gastaria apenas fazendo? 90 segundos pela manhã, 3 minutos à noite, 10 minutos por semana para a purificação. É isso que separa casa peneira de templo fortaleza. Se você chegou até aqui, significa algo. Significa que seu corpo reconheceu verdade neste conhecimento. Agora vou te ensinar como reconhecer que as práticas estão funcionando. Seu corpo te dirá. Ele sempre diz. Apenas precisa saber o que observar. Sinais físicos. Ao cruzar o umbral ativado, você sentirá a leve mudança de temperatura. Não térmica, energética. Como atravessar cortina invisível. Qualidade do sono mudará após selagem noturna. Sono mais profundo, sonhos mais vívidos, mais coloridos, mais memoráveis. Você acordará restaurada de verdade, não apenas descansada. Começará a saber quando alguém vai tocar a campainha. Segundos antes. Porque o umbral avisa. Ele sente a aproximação antes de você. Certas pessoas sentirão um desconforto sutil ao entrar na sua casa, sem motivo aparente. Elas não entenderão por quê. Mas o filtro está funcionando. Está refletindo o que não ressoa. E o mais importante, quando você retornar para casa, sentirá claramente que chegou. Não será mais automático. Será consciente. Você cruzará um umbral e algo dentro dirá: aqui. Este é meu espaço. Minha fortaleza. Meu templo. Sinais ambientais também aparecerão. Animais domésticos pararão de evitar soleiras. Plantas próximas às portas crescerão mais vigorosamente. Portas pararão de ranger misteriosamente.
Se não sentir nada nos primeiros dias, não desista. Algumas pessoas levam semanas para calibrar sensibilidade. Continue praticando. A ausência de sensação inicial não significa ausência de efeito. Seu corpo sabe a diferença entre umbral morto e umbral vivo, mesmo quando a mente ainda não percebeu. Esses sinais virão, mas há um erro comum que sabota tudo. Deixa eu te mostrar. O erro que vejo sempre: pessoas fazem os gestos sem habitar o corpo. Tocam a moldura da porta enquanto pensam na lista do mercado. Fecham as portas à noite enquanto revisam mentalmente o dia. Abrem pela manhã já pensando nas tarefas. Os umbrais não respondem a gestos vazios, respondem à intenção encarnada. Se você não está no seu corpo, o guardião não acorda. Se sua mente está 1000 quilômetros dali, a selagem não sela. Se você está no piloto automático, o portal continua morto. Não se trata de fazer certo. Trata-se de estar presente enquanto faz. 3 respirações conscientes antes de cada prática. Apenas 3. Trazem você de volta ao corpo. Trazem você de volta ao agora. Você diz: sou distraída demais para isso. Eu digo: por isso mesmo você precisa. Essas práticas criam presença. Você não precisa já ter presença para começar. A presença vem do fazer consciente. Corrija isso, e tudo muda. Agora vamos ao rito de integração final. Você tem o mapa completo agora. 5 portais, 5 práticas, 5 chaves para transformar sua casa em templo. Mas não faça todas de uma vez. Seu corpo precisa integrar aos poucos. Primeira semana. Apenas a primeira prática. Despertar dos guardiões toda manhã. Apenas isso. 7 dias consecutivos. Segunda semana. Adicione a selagem noturna. Manhã e noite. Desperta e sela. Abre e fecha conscientemente. Terceira semana. Adicione a abertura matinal consciente. Agora, você tem o ciclo diário completo. Despertar, abrir com intenção pela manhã, selar à noite. Quarta semana. Adicione a purificação semanal com sal. Escolha um dia fixo. Torne ritual. Segundo mês. Adicione o filtro mensal. Programação do umbral como membrana inteligente. Após 2 meses, algo extraordinário acontecerá. Seu corpo fará isso naturalmente. Você não pensará: vou fazer o ritual. Simplesmente sentirá atração pelo umbral nos momentos certos. Se quiser, envolva a família. Crianças adoram tocar a moldura da porta e visualizar fogo dourado. Mas não é necessário. Seu campo energético afeta toda a casa. E se esquecer? Coloque lembretes nos primeiros 21 dias. Depois, vira hábito corporal, memória muscular, presença automática. Você tem tudo agora. Mas preciso te dizer uma última coisa. Lembra como começamos? Você atravessando dezenas de umbrais todos os dias, perdendo força a cada passagem, casa vazando energia por cada porta, exaustão sem motivo aparente, corpo pesado ao cruzar a soleira, fadiga inexplicável ao fim do dia, sensação de que a casa não segurava nada, nem você, nem sua paz, nem sua força. Agora você tem as chaves.
5 portais liminares que transformam portas em guardiões. Não estou dizendo que sua vida mudará da noite para o dia. Estou dizendo que, aos poucos, você notará. A casa segura melhor. Você dorme mais profundo. Volta para casa e sente que realmente chegou. E algo mais sutil acontecerá. Você começará a sentir soberania. Não arrogância, não controle sobre outros, mas aquela certeza corporal de: este é meu espaço. Eu defino o que entra. Eu comando estas fronteiras. Seu atanor estará selado. O vaso hermético onde a grande obra acontece, onde chumbo se transmuta em ouro, onde Nigredo finalmente avança para Albedo e então para Robedo. Sua força vital, em vez de se dissipar, circulará internamente, concentrando, refinando, transmutando. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar em tradições antigas. Você não precisa acreditar em alquimia ou metafísica. Experimente por 30 dias. Apenas 30. Depois me conta o que mudou. Seu corpo sabe a diferença entre umbral morto e umbral vivo, entre casa peneira e templo fortaleza, entre viver como chumbo ou como ouro. Deixe seu corpo te mostrar. Se isso ressoou em você, se algo no seu ser reconheceu essas práticas como verdadeiras, deixe um comentário contando qual dos 5 portais você vai ativar primeiro. Despertar matinal, selagem noturna, abertura consciente, purificação com sal ou filtro liminar. Os guardiões estão esperando. Desperte-os.